O nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre um lema que eu reputo de grande importância, principalmente na época em que estamos vivendo. Primeiro, as primeiras coisas. Vou usar a linguagem do coração e minha experiência pessoal. Este lema salienta que nós, toda pessoa que leva a sua vida em conta, tem de ter uma ordem de prioridade. Então, ele sempre está salientando aqui que primeiro as primeiras coisas. Não adianta eu querer fazer algo atropelando outras coisas importantes. Mas o que significa mesmo primeiras coisas? Primeiro ponto, significa uma relação de prioridade. Mas o que é as primeiras coisas? Quem deve estar em primeiro lugar? As primeiras coisas que deve estar em primeiro lugar é a sua pessoa, a sua vida. Então, quem deve estar em primeiro lugar para mim, é a minha pessoa. Por quê? Se eu não me colocar em primeiro lugar, eu colocar outra pessoa, outras circunstâncias ou qualquer outro objeto numa relação de prioridade acima da minha pessoa, eu estou invertendo a ordem de relação e estou me transformando num submisso e subalterno. Eu vou fazer do outro uma coisa mais importante. Portanto, a primeira coisa que eu tenho de ver, que eu tenho de dar atenção, tem de estar bem, no caso aqui, explicando o lema, que é um lema de Alcoólicos Anônimos, que eu acho muito bom. Então, quando ele diz primeiras coisas, eu tenho de salientar que meu bem-estar, a minha vida, ela tem de estar em primeiro lugar. Não adianta eu fazer você feliz e me tornando profundamente infeliz. Não adianta eu fazer algo que meu coração diz que não faça e vou passar a desfazer um amigo porque eu não sei dizer não. Então, eu tenho de me colocar em primeiro lugar. Isso não quer dizer que eu tenha de ser um egocêntrico e que eu tenha de ser um abusador. Não é neste sentido. Não é me transformar num abusador e te prejudicar. Não. É numa relação normal, equilibrada. Eu tenho de estar em primeiro lugar. Quando eu cuido de mim bem, eu tenho possibilidade de cuidar do outro. Quando eu não tenho essa possibilidade de me colocar em primeiro plano, eu sempre estou colocando outro em primeiro plano, então eu estou numa relação do qual houve a ordem de importância foi invertida. O outro passou a ser mais importante do que a minha pessoa. Isso aí gera o caos, gera problemas na relação, porque vai gerar uma dependência. Eu vou me tornar dependente e vou gerar medo de perder o outro. Esse é um ponto. Quem está fazendo programa de NoFap também esse lema é muito importante. Primeiro, as primeiras coisas. Então, o que é que tem que estar em primeiro lugar com a pessoa que está se recuperando da masturbação ou pornografia e do sexo em geral, fazendo PMO? Primeiro, na relação, quem vem primeiro não é a própria pessoa, correto, é a própria pessoa. Então, nesta relação, o que deve vir primeiro, o que é mais importante, é a minha recuperação, é a minha abstinência. Ora, mas eu estou preocupado. Nada deve sobrepujar a minha recuperação. Então, nós estamos passando um momento de crise. Então, eu tenho de começar a fazer as relações de prioridade. Então, aí nesse caso também vai entrar os valores. O que é importante para mim? Hoje, para mim, é eu não recair. Para mim, eu tenho uma recuperação da pornografia e da masturbação. Eu tenho uma recuperação das outras adicções que eu tenho, que estão todas em recuperação. Eu tenho de me colocar bem numa relação com outras pessoas,
não me tornar um subserviente ou um dependente do outro. E este lema também serve para eu fazer a rotina do meu dia. Então, quando eu tenho dúvida entre duas situações, o que é que deve eu fazer? Primeiro, as primeiras coisas. Eu tenho de entender que existe sempre as coisas primeiras. São aquelas que eu tenho de começar a valorar e colocar a importância. Então eu vou colocando aqui. Primeiro plano na minha vida sou eu, é a minha saúde, é meu bem-estar físico, mental, emocional. Pronto, esse é um ponto fundamental. As minhas relações com os outros também têm de estar bem. Então, para que eu consiga isso, eu vou ter que ter as minhas prioridades. Eu tenho de, para ter uma saúde boa, eu não tenho de ter adicções. Eu tenho de começar a superar todas as adicções. E então eu vou criar uma estratégia de superação das minhas adicções para que eu sempre me coloque em primeiro lugar. Eis aí o caminho. A rotina do meu dia. Tem gente que coloca tudo para resolver problema de outras pessoas, ele só pensa nos problemas dos outros, mesmo que seja um filho, mesmo que seja um marido ou uma esposa, e não pensa e não se coloca em primeiro plano. Ele é em último plano. Então, na minha relação de primeiras coisas está o seguinte. Hoje, eu tenho que estar bem emocionalmente, tenho que estar equilibrado, porque eu estou superando o toque, tenho de estar sóbrio, tenho de estar firme na minha abstinência com o NoFap, tenho de estar bem nas minhas relações com as pessoas, e para que eu consiga isso, eu tenho de ter, primeiro, uma saúde física adequada, e para isso eu faço exercício físico, eu corro, eu ando, eu tenho um processo de alimentação saudável, me cuido, faço reposição nutricional muito bem, leio bons livros, cuido da minha espiritualidade, busco melhorar a minha vida emocional. E tudo mais virá por acréscimo. Então eu faço a minha relação do dia já me colocando em primeiro lugar. Com isso não quer dizer que eu não possa servir ao outro, fazer um favor. Claro que eu posso. Agora eu não posso sufocar, deixar de fazer o que é importante na minha vida para fazer do outro. Tem gente que não sabe dizer não, aí começa a se anular para servir o outro. Faz. No dia que diz que não pode fazer, o outro fica com raiva. Então a relação tem de ser muito equilibrada. E em primeiro plano tem de estar a própria pessoa. É aquele lema do código. Só por hoje sou a pessoa mais importante na minha vida. Então eu tenho sempre de ter essa relação de prioridade. Quando a gente não tem uma relação de prioridade, ninguém cria uma relação de prioridade, os outros criam para a gente. É verdade. Se você não criar a sua relação de prioridade, seus familiares, amigos, as pessoas mais próximas vão criar para você. Elas vão dizer, fulano, faça isso, fulano, faça aquilo. Eu tenho que ter uma agenda. Mínimo que eu posso ter uma agenda e do qual eu vou definindo as minhas prioridades. Hoje, no momento, a minha prioridade máxima mesmo é eu estar bem emocionalmente. Então, eu tenho de cuidar muito de mim. Nós estamos passando uma época atípica, uma época muito difícil, e, portanto, eu tenho de estar bem. O estoicismo me ajuda muito também, quando ele diz o seguinte: não se preocupar, não se atribular com aquilo que você não pode mudar. Então, eu jamais vou colocar na ordem de prioridade minha fazer com que eu mudar a opinião, o pensamento de outra pessoa. Jamais. Eu tenho de me trabalhar para compreender a outra pessoa e não deixar a outra pessoa me prejudicar. É a relação de prioridade. Então, nessa relação você vai ter um dia saudável. Tem gente que acorda e não sabe o que vai fazer o dia. É assim. Não tem nada planejado. Eu tenho um planejamento. E agora, sobra muito tempo, então todo mundo em casa, vem os conflitos, vem as recaídas,
Porque está tendo muita recaída agora nos programas. No OFEP, vários já se comunicaram comigo que recaíram. Vários. Mas por quê? Porque de uma hora para outra ficou um vácuo. Não deu mais para fugir. E a pessoa não tem uma relação de prioridade. E não tem a ideia de primeiras coisas. E não, quando a gente bota que uma coisa é fundamental, é importante, ela é primeira, a gente vai fazer tudo para que ela realmente seja efetivada em primeiro plano. É uma valoração que a gente coloca. Eis aí o caminho. Então, meus amigos, você que está agora, está tendo dificuldade nesse distanciamento social, nesta reclusão, vamos dizer assim, pare, pense e avalie as primeiras coisas para você. Para mim, as primeiras coisas sempre vai estar a minha sobriedade, a minha recuperação da masturbação. Isso aí tem que estar em primeiro lugar. Porque se eu não conseguir realizar isso, eu vou lá para o fundo do poço. E se eu conseguir manter com eficácia, eu vou ficar cada dia melhor. E aí eu vou poder colocar outras prioridades, eu vou poder ser uma pessoa inteira, me relacionar bem com as pessoas, sem ser um vampiro, sem ser um mendigo de afeto, de amor, sem ser um parasita. Deixe essa mensagem, se amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de acionar o sino para receber novos vídeos e dar seu like.